Elas aí vão estar disponíveis lá na plataforma para vocês não ter nenhum problema depois de poder consultar. Beleza? Então vamos lá, indo para o nosso quadrinho. E aí, cara, não deu tempo de vermos isso aqui na sala Maker, tá? Então, isso aqui são capacitores ou condensadores, tá? Como o próprio nome já diz, ele vai ter que condensar, guardar, tá? Então, qual é a função do capacitor? O capacitor ele tem a função de guardar a energia, tá? Eu não sei quantos tem na casa de vocês no breaks. No break são capacitores, ok? Tem uma sequência de capacitores, faltou energia, esse no break ele consegue segurar um pouco um computador ligado, um aparelho ligado durante um tempo. Aqui dentro já é um carregador universal, né, de celular. Então isso aqui, na verdade, ele armazena energia. Se ele armazena energia, olha só, preste atenção. Se ele armazena energia, ele não é um gerador, ele tem capacitores, ele tem função capacitiva. A televisão de vocês, para funcionar, ela tem um capacitor, que esse capacitor ele carrega, e aí, quando falta energia, ele não deixa a televisão desligar de uma porrada só. Okay? Ele fornece um pouco de energia. Vamos supor que a energia deu uma oscilada, tá? Então, ó, às vezes a tomada não é muito bacana, tem uma tomada que de vez em quando pipoca aqui, e aí tem uma oscilação de corrente. Então, quando tem essa oscilação de corrente, o capacitor ele alimenta o circuito, ele segura um pouco para que o circuito não desligue, tá? Então, capacitores também são chamados de condensadores, são elementos de circuito elétrico cuja função é armazenar a carga elétrica e a energia elétrica, tudo bem? A gente tem vários tipos de capacitores, para cada tipo de circuito, tu tens um tipo específico ali para ele, tá? A unidade de capacitância é uma unidade que a gente conhece como farad. A gente já vai ver como é que funciona. Então, os capacitores eles são construídos de um par de condutores paralelos, que são denominados de armaduras, as quais são mantidas, é um material isolante, que é dieletro, ok? Então, eu vou dar uma pesquisa para vocês. Tem alguns alunos aqui que eu sei que curtem anime. Tem um chamado Castlevania, que tem um episódio que fala justamente sobre uma garrafa capacitiva, que é a garrafa de Leyden, se não me engano o nome do episódio, e é justamente isso daí que eu quero que vocês pesquisem, sobre a garrafa de Leyden. Então vocês vão ler na internet, vocês vão pesquisar alguma coisa sobre esse capacitor antigo, que já foi considerado um item de bruxaria. Garrafa de Leyden. Vou escrever aqui no chat para vocês, para tu dar uma lida, uma pesquisada depois. Garrafa de Leyden. Então, o que acontece? Antigamente tinha esse sonho, né, de guardar raios dentro de uma garrafa. O próprio Benjamin Franklin tentou guardar raios dentro de uma garrafa. Isso foi considerado bruxaria, coisa do capeta durante muito tempo. Eu estava assistindo esses dias uns documentários aí sobre o Tesla, que o Tesla tentou também armazenar energia de alguma maneira, mas o Tesla ele foi muito mais além do que a gente pensa, né? E aí o que acontece? O capacitor ele tem essa função de armazenar por um tempo, só que ele armazena em um isolante, que parece que para a gente não tem muito sentido, né? Armazenar no isolante. Por que eu vou armazenar energia elétrica no isolante? Justamente porque ela é um isolante, não é? Você não vai guardar água dentro de um negócio que vai vazar água. Tu já guardou água dentro de um pedaço de papel que é permeável? Não. Tu guarda água dentro do quê? De uma garrafa de plástico, de uma garrafa de vidro, que é impermeável, ou seja, ele não deixa sair a água. O café eu não vou colocar dentro de alguma coisa que seja um bom condutor térmico. Por quê? Porque eu vou perder todo o calor. Ou melhor, a temperatura do café vai baixar devido à transferência de calor. Então, eu preciso de algo que contenha, que guarde esse calor, essa energia térmica, mantenha alta temperatura. Para isso existe o vaso de Dewar ou garrafa térmica.
Então, ali você consegue guardar a energia. Alguém chamando aqui. Caiu atividade. Deixa eu ver quem foi. Matheus. Matheus está aí na sala já? Não. Eu fui. Passou Cadê? antes daquele link que era para fazer, sendo que a última, se eu não me engano, a quarta, eu não enviei porque eu tive problema na plataforma e eu avisei a coordenação. Gente, prestem atenção na aula. Eu disse que eu vou olhar lá. Vocês têm que prestar atenção e entender o assunto para não ter problema com nota. Eu vou olhar depois lá na caixa de entrada, ver se está lá isso. Não adianta me enviar print, porque print não diz nada. Diz que você entregou, mas eu preciso ver a atividade, tá? Então, acima de tudo, acima de qualquer coisa, isso é ponto extra. Isso não justifica o resultado da prova. Então, prestem atenção na aula, deem o feedback para a aula, que aí você não tem problema de nota, não. Você não tem que ficar... Gente, a coisa mais triste é o aluno que fica caçando ponto como se o professor tivesse a obrigação de dar o ponto extra do aluno. O Enem não tem ponto extra. A tua vaga na universidade, Mas ela não depende de eu não ponto estava extra. caçando ponto, é porque o senhor falou que não tinha atividades. Eu cheguei um pouco depois e Mas eu não fui tem o ver, registro. porque eu Não entreguei. tem. Eu não quero botar o print no grupo que a Raíssa tá. Mas eu posso fazer isso. Lá as atividades, o meu perfil de atividades, as atividades entregues, descritas, cada uma eu posso gerar o PDF e mandar no grupo. Eu não quero fazer isso justamente porque eu estou resolvendo aqui com vocês. Existe a aba atividades. Depois que eu abri, que eu gravei os tutoriais, eu dilatei o prazo das atividades, de todas as séries. Entendeu? Então, era para vocês terem... Pô, o professor dilatou, ele teve um trabalhão de fazer o tutorial e tudo mais. Vou mandar de novo a atividade, não interessa se eu já mandei. Eu vou mandar. Mandei pela caixa de mensagem, eu vou mandar pelo certo agora, para evitar esses problemas depois. A caixa de mensagem mistura todo mundo, ou seja, eu vou ter que olhar de todas as séries, de todas as mensagens, de qualquer coisa, e ficar vendo, esse cara aqui é da onde? Ele é do primeiro, segundo, terceiro? Isso porque vocês são uma escola pequena. E se fosse bem maior? Então, você tem que atentar a isso, gente. Vocês cuidam só das atividades de vocês, que já não são poucas. E o professor tem que cuidar das atividades de todos vocês. Então, se a gente cria métodos organizacionais, é para que sejam, para que não haja problema depois. Então, volto a dizer, próxima avaliação, vamos manter uma ordem, vamos manter um negócio tudo bem organizado. Eu acho que eu ajudei bastante vocês. Não sei quantos pontos vocês têm dos outros professores. As minhas avaliações, em geral, desde o início do ano, eu falo que não vale 10. Eu sempre ponho pontos a mais. E aí é isso, gente. Então, eu vou lá, vou olhar depois, mas foquem na aula. Foquem aqui no capacitor. Porque aí depois vem outra avaliação, aí o caboclo não sabe o que é o capacitor. Eu pergunto, ninguém responde. Faço trabalho, ninguém envia. Aí é complicado. Então, vamos manter a ordem, ok? Logo mais à frente, logo mais adiante, eu vou deixar passar essa semana de recuperação, que aí eu vou ver, na verdade, porque tem uma segunda chamada e tudo mais. Então, mas a gente vai continuar com o assunto. Depois disso, já vou voltar a passar trabalho novamente. Então, vamos ficar ligados nisso aí. Então, voltando. Então, para construir um capacitor, eu preciso de um material isolante e de um material condutor. O condutor eu chamo de armadura, ok? Na descrição da garrafa de Leiden, volto a dizer, vejam isso, arquivos. Vou até mandar daqui a pouco no grupo algum videozinho sobre a garrafa de Leiden, que era um aparelho que foi utilizado no passado para armazenar energia. Ele foi utilizado como arma de guerra. Hoje em dia a gente tem aqueles taser, né, para dar choque. A gente usava a garrafa de Leiden antigamente, né? Encostava no cara, dava choque. Então, eu não sei quantos de vocês já viram o Sherlock Holmes, que foi feito pelo Robert Downey Jr. Eu acho que é o segundo. Que tem também uma garrafa de Leiden lá, mostra, ele usa para dar choque nas pessoas. Mas, enfim,
Então, a função principal da garrafa do capacitor é armazenar. A gente tem capacitores pequenos nos circuitos. A maioria utilizam cerâmica. A maioria dos nossos capacitores são capacitores cerâmicos, utilizados em circuitos industriais e tudo mais. Ok? Então, vamos aqui para outra área. Então, a representação no circuito elétrico do capacitor, geralmente ela é confundida com gerador, ok? No circuito elétrico, o capacitor ele se apresenta, olha só, com essa forma aqui, que é muito parecido com o gerador. Qual é a diferença? É que o gerador ele tem barras de tamanhos diferentes. Isso aqui é gerador. Okay? O capacitor ele tem barras de tamanhos iguais, são paralelas. Elas representam a armadura. Okay? O gerador ele tem a DDP, ou força, ou representado geralmente a força eletromotriz dele, o epsilon. Okay? O receptor é a contra-eletromotriz. E o capacitor é a carga. Porque, ó, o que está dentro do gerador, força eletromotriz. O que está dentro do receptor, força contra-eletromotriz. O que está dentro do capacitor, a carga. Tá? Então, a função do capacitor é conter a carga dentro de uma certa diferença de potencial. Então, com essa própria função, eu tenho a definição algébrica quantitativa do que representa o capacitor para mim no circuito. Então, o capacitor para mim no circuito, ele é dimensionado, aí agora eu já falo de habilidade 5 do Enem, então, dimensionamento de circuitos elétricos. Então, uma das dimensões é a capacitância do meu circuito. O que a capacitância é? A capacitância é a quantidade de carga contida dentro de uma certa voltagem, ok? Então, cada capacitor ele tem uma certa quantidade de carga que ele possui, que ele pode armazenar. Professor, se ele tiver mais carga do que ele puder armazenar, gente, responde aí para mim. Vamos supor que o Eric comprou um balde de 10 litros. O que vai acontecer se ele colocar 11 litros? Transborda. Vai transbordar, né? Agora, a água, cara, ela tem essa... Eu vou botar depois no grupo de vocês uns vídeos interessantes. A água, se transbordar, quanto vai transbordar da água? Um litro. 1 litro. Alguém sabe por que isso acontece? Por que não sai toda a água? Existe um efeito que eu vou colocar um vídeo que os caras fazem um negócio desse, só que eles fazem com uma corrente. É estranho, né? Se eu fizer essa mesma experiência, ao invés de eu usar a água, eu usar uma corrente de metal mesmo, o transbordo da corrente vai puxar a corrente de dentro do balde. É estranho isso. Vou colocar para vocês lá. Então, aquela corrente metálica que caiu para fora, ela começa a puxar aos poucos a corrente lá. Então, é como se o balde descarregasse porque houve um excesso. O capacitor ele funciona com corrente elétrica. Por que corrente elétrica também? Por que é o nome corrente? Porque tem esse mesmo efeito similar à movimentação de correntes, de vários elos ligados, interligados. É muito interessante estudar o movimento das correntes. E aí, o que acontece? Essa carga ela vai armazenar ali dentro de uma certa DDP, diferença de potencial. Aí vai enchendo. Quando se subir, se for a mais, vai vazar tudinho. A gente chama isso de quebrar a chamada rigidez dielétrica, ok? Foi na semana passada, eu acho
que foi, teve a nossa famosa tempestade equinócica de julho. E parece que só ano passado o povo viu um negócio que se repete todo ano. Uma tempestade de raios. Mais de meia, 1 hora, já teve ano de registro de 2 horas de tempestade de raios. Quantos aqui viram isso acontecendo? Só esse ano. Oi? Só viu esse ano, né? Agora preste atenção sempre no meio do mês de julho, umas semanas depois do equinócio ter acontecido, vocês vão ver, todo ano, essa tempestade ela se repete nesse mesmo período por um motivo. Existe a troca de umidade a nosso ar ele fica bem mais úmido. Vocês estão percebendo que está um calor dos infernos. Parece que tem um dragão soprando do lado da casa de vocês. Tá escroto o negócio. É porque, na verdade, a gente não está conseguindo transpirar, evaporar. Enquanto que para o sul, já está tendo uma baixa umidade. Essa questão dessas diferenças aí, sistemas de alta e baixa pressão, geraram o diacho do furacão do ciclone bomba que atingiu lá o sul do Brasil, né? Enfim. Então, são fenômenos naturais comuns dessa época do ano. Acho que com a internet a galera parece que está observando. Ou a pandemia, né, que está fazendo o povo, porra, eu vou olhar o céu. Apareceram 5 planetas nessa última madrugada. Dá para ver olho nu. Isso acontece todo ano, cara. Então, assim, algumas coisas a gente está começando a enxergar, porque não enxergava antes, sei lá, a correria do dia a dia não deixava. Mas essa tempestade equinócica lá acontece todo ano. O ar, gente, ele é um gigantesco capacitor. O ar é isolante, certo? Então, o ar, ele tem uma certa capacitância, vamos dizer assim. Para cada metro quadrado de ar, eu tenho uma capacitância. Quando o ar está seco, ele é mais isolante ainda. E aí a capacitância dele é alta, ou seja, para uma dada diferença entre o potencial elétrico, eu tenho uma certa quantidade de carga que pode se armazenar ali sem haver o disparo. Gente, quebrar a chamada rigidez elétrica é ter esse disparo, ok? Antigamente, os flash que tinham das câmeras utilizavam prata. Essa prata ela era ligada no capacitor, tudo bem? Porque a prata é melhor condutor do que o cobre, mas não ela é melhor condutora que o cobre, que o ouro até. E aí o que acontece? Ligava-se lá e demorava um tempo para o flash carregar. Se alguém aí é fotógrafo, usa umas câmeras DSL, que o cara acopla lá um flash, aquele flash ele ainda é usado, o nitrato de prata ali, ele demora um tempo para carregar e descarregar ele ioniza o ar, e nessa ionização um dos efeitos é a produção de luz, que a gente vai ver isso em física moderna. Mas quando se trata de capacitores pequenos, existe uma centelha, ok? Olha, lá dentro daquela raquete, deixa eu ver se eu tenho aqui, eu acho que eu arranquei um circuito desse em algum lugar. Dentro daquelas raquetes que tu usa para matar, principalmente nessa época do ano, que tu usa para matar carapanã. Tá aqui. Esse circuito aqui, olha lá, ele tem um capacitor, justamente para segurar a entrada de energia. Esse circuito eu já não lembro de onde é que eu tirei e nem por que eu tirei. Quando eu falei da raquete, eu lembrei agora, gente, que todo circuito de raquete, desses raquetes aí, tem um capacitorzinho lá, tá? Esse capacitor aqui, deixa eu dar uma olhada, ele tem uma capacitância deixa eu achar aqui. (10.000 microfarad, ok? O que é isso? Microfarad. Um farad é um coulomb para ser armazenado em 1 volt, ok? Cuidado, ok? Cuidado. Coulomb por volt
para essa diferença de potencial de 1 volt, eu tenho ali eu posso botar a carga elétrica. Agora é o seguinte, o capacitor, quando ele vai se carregando, ele vai se enchendo de carga elétrica, certo? E a carga elétrica em si, ela tem um potencial elétrico, uma energia potencial elétrica. Então, eu vou guardando dentro do capacitor, vou botando ali carga, até que iguale-se o potencial elétrico das chamadas armaduras. Enquanto não igualar, ok. Quando igualar, eu corto corrente ali. Não entra mais, ok? Mas se eu der um empurrão, aquele capacitor ele vai descarregar com tudo de uma vez. É rápido o descarregamento do capacitor. E, bom, basta um leve toque elétrico, digamos assim, ou seja, um potencial diferente daquele do capacitor para que ele descarregue, ok? Ou seja, eu carrego um capacitor, mas para descarregar um capacitor, eu preciso do gerador para descarregar o capacitor, ok? Bom, deixa eu passar para cá, eu queria mostrar para vocês na prática como é que funcionam essas questões aí de capacitores, certo? Para a gente encerrar nosso primeiro momento aqui falando sobre o capacitor. Só lembrando que essa capacitância, tem uma observação no livro de vocês, a capacitância depende exclusivamente da geometria do capacitor e do dielétrico e a extremidade das armaduras. Ou seja, é um efeito, é uma parada aí que quem for um dia engenheiro de produção, engenheiro elétrico, vai pensar nessas coisas, porque a geometria do capacitor é que vai determinar a capacitância. Ou seja, para eu trabalhar com esse capacitor, eu tenho que pensar na geometria dele, tá? Bom, vamos ver aqui a questão 16 do teu livro, ok? Capítulo 2. Então, diz assim, ó, no circuito elétrico mostrado a seguir, existe um capacitor, a seguir o capacitor encontra-se eletrizado com uma carga elétrica de 400 microcoulombs. Vamos lá, vamos entender. Então, bem aqui, olha, vocês enxergam o capacitor. Deixa eu botar aqui uma caneta verde. E esse capacitor, ele está eletrizado, foi colocado uma carga de 400 microcoulombs. É por isso que geralmente as minhas capacitâncias são em microfarad, porque geralmente a carga é em microcoulomb, tá? A capacitância eletrostática do capacitor. Como é que eu sei a capacitância eletrostática do capacitor? Ih, rapaz, meu C virou ó. Deixa eu apagar aqui. Lá. Como é que eu descubro, como é que eu calculo a chamada capacitância eletrostática? A capacitância eletrostática vai ser a carga dividida pela tensão, ok? Pessoal, existe uma maneira prática, uma frase, alguma coisa que me faça lembrar de capacitância? Claro que existe, meu filho. Os caras que são sacanas, eles fazem isso aqui, ó. Então, eu particularmente não faço, né? U. Por quê? Gente, se eu passar o U para o outro lado do que, vai ficar assim, né? Então, você escolhe a melhor maneira de você decorar uma fórmula, ok? Com frase, sem frase, bora resolver a letra A. Ele quer a capacitância eletrostática, ou seja, eu preciso pegar o valor da tensão, eu preciso dividir essa tensão, ou melhor, eu preciso pegar o valor da carga, que foi 400 microcoulombs, e dividir pelo valor da tensão. Só que o valor da tensão, olha, tá bem aqui. Bem fácil, ok? E aí eu vou resolver, né? Então, a capacitância eletrostática, o C, que ficou grosso, eu não sei por quê, ela vai ser a quantidade de carga
dividido pela tensão. E aí vamos colocar lá 400 dividido por 220. Professor, e o micro? Deixa eu te falar uma coisa. Esse micro, em geral, tu não vai usar potência. Deixa ele lá, deixa ele quietinho, tá? Não mexe com ele, não. Porque depois ele vai virar microfarad, tá? E aí eu posso cortar o zero daqui com o zero daqui, eu posso simplificar, não é? Vai dar 20 dividido por 11, certo? Beleza aí. Então, esse 20 dividido por 11 é quase 2, ok? Ou seja, ele dá 2 ponto alguma coisa. Deixa eu ver aqui rapidamente. Só para ser mais preciso. Geralmente, tu sabe que eu não vou usar números assim na tua prova, isso foi sugestão do livro. Então, eu não colocaria 220, eu colocaria 200 volts. Então, teríamos 20 dividido por 11, que daria 1,81. E aí, tu vai colocar aqui, ó, que a tua capacitância, o C, vai ser 1,81 microfarad, ok? Agora, gente, olha só uma coisa que eu vou falar para vocês. O Daniel, ele vai dar eletroquímica, certo? Ou já está dando eletroquímica. Vocês vão estudar um negócio chamado pilha de Daniel. Lá no assunto de eletroquímica, existe uma unidade chamada Faraday. Um Faraday é a carga de 1 mol de elétrons, ok? Não vamos confundir um Faraday com Farad. A unidade de capacitância é o Farad, para no D lá, tá? E a unidade de 1 mol de carga elétrica da eletroquímica é Faraday, tá bom? Nós utilizamos geralmente o micro como uma unidade de... um prefixo aqui dessa parte de eletrostática, ok? Beleza, gente? Na próxima aula eu vou falar sobre a energia potencial elétrica dentro de um capacitor, e aí a gente vai calcular essa letra B, que é justamente a energia armazenada em joules, né, desse capacitor. E olha, eu vou colocar o vídeo lá do efeito das correntes, e eu quero que vocês deem uma pesquisada. Próxima aula, destravem o microfone, porque eu vou perguntar o que vocês viram lá sobre garrafa de Leyden, qual foram os exemplos que vocês viram de garrafa de Leyden. Se vocês puderem assistir esse episódio, assistir logo todo, porque a série é pequena, né? Castlevania está disponível no Netflix. E é isso. Na próxima aula a gente se encontra aqui para falar. Eu vou caçar depois essas atividades que estão lá na caixa de entrada. E aí eu vou passar daqui a pouco para a Raíssa, tá beleza? Fiquem tranquilos, então. Próxima aula a gente se encontra aí. São 8h55. Se daqui dá uma descansadinha aí, toma o teu café da manhã direito para a próxima aula. Beleza? Falou, galera.